Mas é muito louco, porque na época que eu atuava como gerente, assim, eu lembro que acompanhava a equipe lá da gerência, né, da agência que eu trabalhei. Você chegou a trabalhar naquela agência também. E você percebe que muitos profissionais que estavam ali, e até hoje eu percebo isso, porque eu tenho essa convivência ainda por conta da empresa que eu tenho, que é assim, dívidas bancárias, que a gente trabalha negociando dívidas, então a gente tem relacionamento com os gerentes aí todo dia, né? E aí você percebe que o cara que está do outro lado lá, muitas vezes ele não é especialista. Muitas vezes ele é mais um vendedor, vamos dizer assim, ou nada contra, é importante também comercializar produtos, serviços, mas o cliente tem uma visão que o cara sabe tudo, mas na prática ele não detém todo o conhecimento, né? Ele não, às vezes até dos próprios serviços ou produto ainda falta um pouco de acesso, de informação. Eu lembro que isso era algo que eu percebia, assim, principalmente parte de investimento, alguns produtos financeiros como seguro, algum tipo de linha que era mais específica, né? Às vezes o cara comercializava de uma forma muito genérica e o cliente saía meio que lesado na situação. O que você pode falar sobre isso? É um tema bem delicado, É, mas é uma situação em que às vezes o profissional que está lá, ele até quer fazer um bom trabalho, ele até quer ser um bom especialista, ele até conhece às vezes de investimento, mas ele tem, na nossa época, né, eu vou falar da época que a gente trabalhava num grande banco, se eu não tô enganado, eram 36 indicadores, ou seja, era 36 linhas de produtos e serviços que a gente tinha que entregar perfeito. para o banco. Então, quando o cliente sentava na tua frente, você via aquele cliente como uma oportunidade de entregar alguma daquelas linhas. Então, você acabava fazendo uma venda, e eu acho que venda é a essência de todo negócio. Perfeito, Mesmo que concordo. você seja especialista, você continua vendendo e não tem problema nenhum com isso, né? Eu acho que tem muito essa questão, o cara é vendedor. Não, se não tiver vendas, você não tem teu emprego, dependendo do que você faz, Com né? certeza. Mas, voltando lá na situação do gerente, então, às vezes ele via aquela pessoa como uma oportunidade de entregar. Então, ele acaba sendo especialista em produto que ele vende, não em soluções que a pessoa precisa. Perfeito. Ele tenta achar dentro do produto que ele tem dentro da prateleira dele, dentro do sistema ou dentro do portfólio dele, para entregar para o cliente, né? Quantas vezes a gente precisava entregar, vou puxar para um lado que eu domino hoje bastante, seguro de vida. A gente aprendeu a vender seguro de vida como? É um produto bom, que o cliente precisa ter, e é receita para o banco. Então a gente vendia aquilo como um produto, não como uma solução, né? A gente não entendia qual era a renda da pessoa, qual a estrutura familiar, a gente não entendia qual era Cobertura necessária, né? Não, nada. Era. Cara, se você morrer amanhã, como é que fica a tua família? Minha família fica desamparada. Quanto você consegue pagar num seguro de vida hoje? Consigo pagar R$ 300. Você ia lá, colocava R$ 300, ia aparecer um plano e você seguia ali a Aí, às vezes venda, eu queria né? ver, tinha uma cobertura de 20 mil, né? Como se não resolveria praticamente nada na vida da As- família, vamos dizer assim. Sem dúvidas. Então você falou exatamente tudo, né? Então, é uma situação em que a população ainda, né, existe um processo de evolução de mercado, né, que se você for pegar 30 anos atrás, né, vamos pegar 20 anos atrás, principalmente em cidades de interior, quem mandava na cidade? Era prefeito, padre, delegado e o gerente do Banco do Brasil. Exatamente. O gerente do banco, né? O gerente do banco, né? O gerente Então, era personalidade da cidade, né? Ele era convidado para todos convidado. os eventos, É, etc e tal, né? E assim, o gerente do banco, gerente mesmo, ele ficava numa posição totalmente confortável em que as pessoas iam no banco falando: olha, eu tenho dinheiro para investir. Com a pouca concorrência do mercado brasileiro de bancos, né, que hoje são concentrados basicamente em 4 grandes bancos, né?
começou a mudar um pouco, né? Na nossa época de gerente de banco, Sim. a gente tinha uma postura muito mais ativa de ir atrás do cliente, concorrer entre os bancos, né? Então, chegava, queria falar que o banco X era melhor que o banco Y, mas continuava vendendo a mesma O coisa. mesmo produto A quase, né? mesma Só coisa. mudava o rótulo Só ali, né? mudava o rótulo e É. você falando lá com o Sim. cara, né? A gente vive essa fase ainda. Por isso que você falou, né? Grande parte da população tem o gerente como uma pessoa que é a referência, né? Sim. Dentro da minha família ainda existem pessoas que falam assim, mas o meu gerente do banco disse que essa previdência é a melhor previdência. Tá tomando lá uma taxa de administração de 3% e ainda tá um fundo que rende 80% do CDI há 15 anos. Exatamente. Cara, mas assim, ó, eu percebo que uma parte mudou um pouco na questão também até da autonomia, né? Então, antigamente, como esse gerente que era a personalidade ali da cidade, ele tinha muito mais, talvez, uma voz ativa ali para poder negociar, aprovar, desaprovar. Hoje, o gerente dentro de um banco, ele já não tem essa alçada, vamos dizer assim. Hoje, os sistemas integram praticamente tudo, o cara lá, ele só... É realmente aquilo que você colocou. Ele olha lá, clica o botão, o sistema fala o que precisa, e aí ele vê se está entregando a meta dele ou não e acaba vendendo um produto para satisfazer ali, talvez, um movimento que o banco precisa entregar, porque é uma instituição muito voltada para o lucro, e aí o profissional que está lá também precisa fazer o dele, né? Vamos dizer assim.